Bom, eu sou a Janete, né? Há 18 anos eu trabalho na área tributária. Então, espero contribuir com vocês um pouquinho, né? E é sempre, todas as turmas é sempre diferente. Eu sempre falo que cada turma tem uma expectativa, tem dúvidas que podem ser similares com turmas que já tiveram e outras são bem diferentes, né? São aplicadas a uma realidade. E é nessa realidade que a gente começa a falar, porque uma das questões que hoje faz com que todas as prefeituras tenham que cobrar, tenham que arrecadar, se chama Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E, apesar dela já ser de 2000, nós temos muitos municípios que ainda estão num processo de início de toda a cobrança. Isso se vai por várias dúvidas. No meu município sempre foi assim. A legislação ela já está com um tempo bem considerável, então ela não foi atualizada, né? Porque a parte tributária ela veio principalmente a partir de 2006, 2003, começando com a 116, mas aí ela não parou mais, ela foi sofrendo alterações. Aí veio 2006 com a alteração da 123, depois nós tivemos a 128, nós tivemos a 155 e assim foi. Então, todas as alterações legais, elas foram acontecendo a partir de 2003, o que não era uma realidade anterior, porque anteriormente nós tínhamos praticamente uma estática, né? É sempre assim, a legislação é desse jeito, havia interpretações diferentes, mas a lei não tinha mudado. A partir de 2003, ela muda a lista de serviço do ISS, ela muda a questão do Estatuto da Micro e Pequena Empresa em 2006, com a 128 em 2014, ela faz uma mudança radical em algumas coisas também. Então, nós temos aí um período, né, que vem uma avalanche de legislações e como que nós estamos trabalhando isso? Como que o município, de modo geral, está aplicando? E aí a gente vem, o nosso código é antes ou depois de 2003? Né? Essas legislações, elas foram incorporadas ou eu estou seguindo a lei federal? Estou cobrando efetivamente ou, na verdade, eu estou cobrando o que dá? Algumas perguntas que a gente vai colocando. Por quê? Porque quando nós entramos dentro da seara referente à Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos o artigo 14 que fala que nós não podemos renunciar. E a renúncia não é do prefeito, a renúncia é de todos os envolvidos. Então, isso também mudou na legislação penal, que antes era o titular da pasta, que era o prefeito, que responde, e hoje não. Hoje não é só o prefeito, responde todos os envolvidos, né? Então, fiscal, secretário da Fazenda, prefeito e assim sucessivamente. Então, muda-se um contexto e uma postura. Eu tenho que cobrar, sim. E mais que isso, porque a função de fazer auditoria, de cobrar os impostos é de quem? Do fiscal, tá? Não é o prefeito, não é o secretário da Fazenda, eles podem atuar diretamente com relação ao planejamento, mas a efetividade e a arrecadação é responsabilidade do fiscal. Então, não, mas tal coisa não vai cobrar. Aonde que está? Aonde que diz que eu não posso cobrar tal coisa? Tá? Então, essas questões são bem importantes de nós podermos trabalhar. Aqui até uma questão, antes de nós entrarmos especificamente nos impostos, o que é renúncia e o que não é renúncia? Existe uma brecha do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal que fala que todo e qualquer benefício deverá ser justificado. Tá? Então, por exemplo, eu dei uma isenção no município, mas essa isenção ela tem que ter uma contrapartida. Então, por exemplo, eu fui dar uma isenção da lei do Distrito Industrial, mas aonde que está o impacto que foi realizado com isso? Então, lá eu teria que ter previsto quanto, né, eu iria aumentar a minha arrecadação em determinada receita para contrapor a renúncia que eu estou realizando daquela outra, para que não aconteça a renúncia. Aí, em 2010, eu não sei se houve uma recomendação expressa do Tribunal de Contas, se teve alguma lei ou se teve alguma puxão de orelha mais severo, que eles tiveram que abrir o concurso com fiscal específico para cada área, com conhecimento técnico específico.
Agora, não sei se isso é obrigatório por conta do Tribunal de Contas, de repente uma instrução normativa que eles baixaram, alguma coisa assim. Na verdade, não só a instrução, como a própria função. Se você olhar na parte de legislação, você vai ver que a gente fala no contexto competência. Então, quando você fala do fiscal, o fiscal tem competências afins, que outro servidor, né? Porque o que aconteceu? Durante muitos anos, os municípios estabeleceram o fiscal geral. O fiscal geral fazia tudo. Isso é válido? É válido. Hoje já se fala sobre fiscal tributário, ou auditor fiscal, né? Isso é uma discussão que está acontecendo ainda no cenário. A obrigatoriedade do fiscal, isso é inerente, sem dúvida nenhuma. Agora, a questão é fiscal geral, fiscal tributário, fiscal, né? A obrigatoriedade do fiscal não tem nem o que... Primeiro, pela questão da instrução do próprio tribunal, e isso aconteceu justamente naquele momento em que ele falou assim, contador não é figura contratável externamente. Ele falou o seguinte, olha, o contador, ele é figura interna, tem que ser funcionário de carreira. Advogado tem que ser funcionário de carreira. Nesse mesmo momento, ele falou, fiscal tem que ser fiscal, não pode ser simplesmente essa prerrogativa de dizer o seguinte. Será que chegou o momento do fiscal? Chegou. Chegou o momento pelo seguinte, porque nós estávamos tendo muito problema em auditorias. Tá? Agora, depois eu posso passar para você, de repente disponibilizo no AVA, me lembra, né, a legislação ou coisa assim. Olha lá, ó, taxa de fiscalização do comércio ambulante, né, que nem preciso entrar muito no mérito, porque a maior parte de vocês tem toda uma tabela com base de cálculo do que pode ser cobrado. Depois, tem lá a taxa de licença para execução de arruamento, então, veja que a atividade do fato gerador é a vigilância, controle e fiscalização do cumprimento de exigências municipais que submete qualquer pessoa que pretenda realizar obra de construção civil. Então, além da questão do ABITS, que normalmente é a questão do ISS, aqui está as taxas referentes à questão de construção civil. Tá? E não são poucas. Por isso que a gente falava muito da comunicação com o setor de construção, né, com o setor de engenharia dos municípios. Ó, licença para publicidade. Então, publicidade significa o quê? Aonde eu posso estabelecer, em que espaço eu posso colocar, como que eu posso realizar, tem que ter toda uma licença prévia, para não ter uma poluição visual. Depois, da taxa de preservação ambiental e fiscalização da correta ocupação e ordenamento do solo e subsolo.